sente sobrecarregada? Bom, nesse vídeo eu vou te explicar por que que isso acontece e o que você deve fazer para sair dessa sobrecarga. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva e deixe o seu like para que esse vídeo possa chegar a muito mais mulheres. Eu sou Mariane de Oliveira, psicoterapeuta junguiana e consteladora familiar, e eu vou te explicar por que que as mulheres se sentem sobrecarregadas através de um olhar sistêmico. O que é o olhar sistêmico? A gente vai olhar pelas dinâmicas familiares, porque é isso que molda a sua fase adulta. Então, vamos pegar o seguinte: vamos supor que você, lá na sua infância, você foi uma criança que tinha ausência da sua figura paterna. Essa ausência, ela pode ser física ou emocional, ou as duas coisas. Então, uma criança, por exemplo, que o pai era alcoólatra, ou que o pai trabalhava muito, ou que o pai dava pouca atenção, é uma criança que teve mais ausência emocional. Agora, um pai, e física também, né? Mas um pai que era presente e mesmo assim ele estava sempre preocupado com alguma coisa, você pode sentir uma ausência emocional. E até mesmo aquele pai que abandonou e que você não tem mais tanto contato com ele assim. Essa ausência é bem forte fisicamente e emocionalmente. O que que acarreta isso na fase adulta? Quando uma criança, ela percebe que um dos pais, pode ser a mãe ou o pai, eles são ausentes, é muito comum que a gente tenta suprir a falta de um para o outro. Então, nesse contexto que eu acabei de falar sobre um pai ausente, é muito comum que você tenta entrar no lugar desse pai para compensar a ausência dele e deixar a sua mãe emocionalmente um pouco mais confortável. Por que que a gente faz isso? Porque nós somos muito leais aos nossos pais. Tem uma frase que eu gosto muito de contextualizar sobre essas lealdades, que é o seguinte: a gente nunca deixa de amar os nossos pais, mas a gente deixa de amar a si mesmo. O que que eu quero dizer com isso? Que independente de qual foi a sua dinâmica familiar, o que aconteceu, nós tendemos a tentar deixar os nossos pais felizes. A criança, ela sente essa necessidade porque, afinal de contas, a gente recebeu a vida dos nossos pais. Mesmo que eles não nos tratem bem, nós tentaremos, de alguma forma, receber esse amor. Quando a gente cresce, é quando a gente começa a perceber que talvez a gente não fosse tão bem tratado assim. Mas, enquanto criança, a gente não tem ainda a mente, né, cognitiva desenvolvida, então a gente tenta sim buscar esse amor a qualquer custo. E esse custo muitas vezes é tentando compensar a ausência de alguma das figuras parentais. Então, quando a gente começa a observar, principalmente, essa dinâmica de sobrecarga na vida de uma mulher adulta, muitas vezes pode ser uma dinâmica de compensação pela falta do pai. E aí ela vai se desenvolver nessa esfera masculina porque ela está tentando compensar a ausência desse pai. E aí ela sai do lugar de filha e passa a fazer uma jornada dupla. É tanto uma filha quanto uma parceira da mãe. E aí ela aprende que a vida tem que ser assim, tudo muito pesado, tudo muito sobrecarregado. Então, na fase adulta, ela vai tentar de alguma forma sempre buscar essa sobrecarga, porque é como ela aprendeu. Tinha que ser assim, para ela conseguir deixar a mãe um pouco mais confortável. Então pensa no contexto onde você viu o seu pai indo embora, a sua mãe sofrendo emocionalmente, a criança não consegue lidar com essa mãe sofrendo dessa forma. Então, o que que a gente faz? A gente faz um pacto de lealdade. Mamãe, eu não vou deixar você sofrer. Então, por amor a você, eu vou fazer o papel do meu pai nessa relação. Olha que profundo que isso acontece. Então, na hora que você passa a crescer como mulher, você já aprendeu que a jornada era dupla. Então, tudo você começa a buscar fazer além do seu papel.
Então, dentro da casa, né? Então, você vai lá, você cresce, você desenvolve. E aí, no seu trabalho, por exemplo, você sempre assume responsabilidades além do seu papel. Dentro da sua família que você formou, né? Se você é uma mulher que casou e teve filhos, você vai sempre tentar assumir mais responsabilidades. Então, assim, poxa, meu marido acaba não me ajudando tanto, ajudando, que o marido não tem que ajudar, né? Só um parênteses aqui, os dois têm que trabalharem juntos no mesmo propósito, mas existe essa fala, né? Ai, meu marido não ajuda tanto, se eu não fizer, ele acaba não fazendo, e aí você fica nessa jornada dupla. Vai chegar uma hora que o seu tanque, ele vai diminuir completamente. Você vai ficar sem bateria e vai começar a piscar um alerta de sobrecarga. Quais são esses alertas? Esses alertas geralmente são doenças e sintomas que começam a acontecer na sua vida, para te alertar que você precisa parar. Sabe aquela coisa? Se você não para, a vida te para? É sobre isso. Então, agora que você já começou a perceber que, ai, nossa, estou vivendo alguns sintomas, eu percebo realmente que eu estou muito cansada e que meu tanque está vazio, é nesse momento que você vai precisar resolver o seu passado familiar com os seus pais, em especial com a figura paterna, se foi esse o contexto da sua vida. Ah, Mari, nossa, mas eu vejo que no meu caso foi ao contrário. A minha mãe é que foi ausente. Ok, então você vai ter que se resolver com a sua mãe. Mas, na maior parte dessas histórias de mulheres sobrecarregadas, a maioria teve a ausência paterna. A maioria sente essa falta, está compensando essa falta desse pai, seja emocionalmente ou fisicamente. Então, o que você precisa fazer? Você vai precisar resgatar essa figura parental. Você vai precisar resgatar, a figura do seu pai no seu coração. E também é uma jornada, né? Primeiro há um resgate desse pai, e segundo, também há uma reconexão com o feminino que você vai precisar fazer. Então, para sair dessa sobrecarga, será muito importante você resolver essa dinâmica com seus pais e fazer um trabalho profundo de reconexão com o seu feminino. A mulher, quando ela faz um movimento de reconexão com o seu feminino, ela aprende a receber, porque a mulher que está sobrecarregada, ela só sabe doar, ela só sabe fazer, mas ela tem dificuldade em receber. E qual é o caminho que você pode começar a percorrer para conseguir se reconectar? Você pode fazer terapias, né? Uma terapia junguiana, você pode buscar uma psicóloga, você pode buscar trilhar esse caminho. Você também pode começar a trilhar um caminho de condução, né? Você ser conduzida por outra mulher, de reconexão com outras mulheres. Eu faço isso dentro da comunidade Imperatriz. Tem algumas mulheres que preferem, né, vir para a comunidade, fazer esse movimento de resgate, de conexão, porque lá a gente trata bastante essas questões parentais e a reconexão com o feminino, ou também eu também oriento mulheres através do processo psicoterapêutico. E nesses processos psicoterapêuticos, eu sempre utilizo a ferramenta da constelação familiar, que faz com que a gente entenda o que aconteceu dentro do contexto dessa família. Quando a gente vai tomando consciência desses padrões, a gente sabe o que precisa ser transformado. Então, para sair dessa sobrecarga, você tem que entender que você aprendeu dessa forma. Então, agora que você já está com o seu tanque vazio, você vai ter que reaprender como é viver com o tanque cheio. Então, não existe fórmula mágica, mas existe um processo de volta para sua casa, aprendendo a ter consciência sobre como você funciona, o que te moldou a ser o que você é hoje, para começar a construir um novo padrão. E eu digo mais, essa jornada é uma jornada muito bonita, é uma jornada que realmente, existem muitas camadas que a gente vai precisar tirar, mas é uma jornada libertadora. Se você gostou desse conteúdo, me siga
para mais conteúdos como esse. E eu vou gostar muito de saber como é que foi a sua jornada, como é que foi a sua dinâmica familiar, se alguma coisa que eu falei nesse vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários. Mas lembrando, de novo, essa jornada, essa sobrecarga, ela só vai começar a ir embora quando você reaprender a receber, a olhar para o seu feminino e olhar para a dinâmica com os seus pais.